Olá, meus amores. Estamos aqui de volta mais uma vez, direito, uma língua portuguesa, finalizando aí com as orações subordinadas e substantivas, orações que têm valor de substantivo, tá? Então, essas orações, elas são seis. E se você sabe o que é um sujeito, que é um objeto direto, um objeto indireto, um aposto, um predicativo, um complemento nominal, você dá conta de fazer todas as seis, tá? Porque, como eu falei no início, essas orações subordinadas substantivas, como está aqui, elas exercem valor de um substantivo. Então, essa primeira aqui, ó, que é a oração subordinada substantiva subjetiva, ela vai exercer a função de um sujeito. Então, vamos pensar. As orações subordinadas substantivas, vou colocar aqui. Essas orações, elas têm um valor, elas têm o valor de um substantivo. Nós temos aqui. Essas orações subordinadas substantivas, diferente das adverbiais, tá? Que tem valor de advérbio ou de adjunto adverbial na sintaxe, as adjetivas que a gente viu na aula anterior de adjetivo, as orações subordinadas substantivas, elas têm valor, elas têm valor de substantivo, tá? Elas têm valor de substantivo. O substantivo, ele exerce a função sintática de sujeito, tá? Sujeito. Quem é o sujeito? É o ser de quem se fala, né? É o ser de quem se fala. Ou as orações também, elas vão exercer a função de objeto direto, tá? Objeto direto, que é um objeto direto, é o complemento, você não lembra, tá? É o complemento do verbo transitivo direto, tá? E aí a gente tem o objeto também indireto. Essas orações também vão exercer a função de objeto indireto, que é o objeto, é o complemento do verbo transitivo indireto, tá? A gente fez até. O outro valor semântico, né? Outro valor sintático dessa oração subordinada é de complemento. Complemento nominal. Se você não lembra, eu tô colocando aqui, tá? Complemento nominal, ele completa o sentido de um nome. Ele completa o sentido de um nome, tá? Esse nome, assim como o objeto direto e o objeto indireto completa o sentido de um verbo, complemento nominal, ele completa o sentido de um nome. Pode ser um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. E a quinta oração, ela tem valor de predicativo. Predicativo. Tá? Então, vamos lembrar, o que é um predicativo? O predicativo é uma característica atribuída
atribuída ao sujeito. E, por último, a oração exerce a função de aposto. Eu acredito que vocês vão lembrar. O aposto, ele é uma explicação, tá? Ele explica o termo antecedente, tá? O aposto é uma explicação. Ele explica o termo que o antecede. Então, ele vem geralmente com 2 pontos, com vírgula, com travessão, tá? Então, essas são os valores, né? O valor sintático de um substantivo. Então, se eu tenho uma oração subordinada substantiva que exerce a função de sujeito, ela vai ser subjetiva. Se ela exercer a função de um objeto direto, ela vai ser objetiva direta. Se ela tiver o valor de um objeto direto, ela vai ser uma objetiva indireta. Se ela for complemento nominal, se ela exercer a função de complemento nominal, ela vai ser completiva nominal. Se ela exercer a função de um predicativo, ela vai ser predicativa. Se ela exercer a função de um aposto, ela vai ser apositiva, tá bom? Então, vamos ficar atento a isso. A segunda coisa que você precisa ficar atento é nas conjunções. Essas orações, tá? As orações, eu vou abreviar, tá? As orações subordinadas substantivas, OSS, elas são introduzidas pelas conjunções que vocês vão ver nas questões da prova, que aparece esse nome, pelas conjunções integrantes, tá? Quais são as conjunções integrantes? O que e o se, tá? Então, olha aí, são poucas. Às vezes você vai encontrar algumas palavras que dentro do contexto vão exercer a função de conjunção integrante, mas de conjunção integrante só tem essas duas, tá? Então, vocês vão ficar atentos sempre à oração principal. A oração principal, ela vai nomear a oração subordinada, ela vai vir introduzida de que ou de se. Nas orações subordinadas adverbiais, você tem as conjunções adverbiais. Nas adverbiais, orações subordinadas adverbiais, você tem as conjunções subordinativas que a gente viu na aula anterior. Então, isso aqui é o básico que você precisa saber. Que é uma oração subordinada substantiva, tem valor sintático de um substantivo, é sujeito, objeto, complemento, predicativo e aposto, tá? Então, vamos para a classificação. Então, como que eu identifico uma oração subordinada substantiva? Então, vamos começar aqui pela subordinada substantiva subjetiva. Como eu falei para vocês, essa oração, ela tem valor de sujeito. O próprio nome já diz, ó. É uma oração subordinada substantiva subjetiva. Então, essas orações subordinadas subjetivas, elas vão exercer a função de sujeito da oração principal, porque as orações subordinadas são divididas em principal e subordinada. Então, o segredo para você não errar nenhuma oração dessa é você identificar a oração principal. Então, aqui a gente tem o é fundamental que você chegue antes à reunião. Então, o que que a gente vai perceber bem aqui? Observe quem é que está bem aqui, ó, na primeira oração. É fundamental, tá? Então, a gente tem aqui é fundamental que você chegue antes da reunião. Então, essa estrutura, ela é muito interessante. Então, vamos lá. Eu vou abreviar OSSS, ponto, subjetiva. Como é que ela vai se apresentar para você, a subjetiva? Então, nesse primeiro exemplo, que eu vou chamar de letra A,
tá? Você vai anotando aí no seu caderno. É fundamental, é fundamental, é formado, presta atenção, a gente chama de oração principal. Essa oração principal, ela é formada, tá? E você vai ficar atento a isso, que esse que é o segredo, para você não errar. Ela é formada de verbo de ligação, que é o verbo ser, ó. Observe aí, ó. É fundamental. Mais um predicativo. Observe aí, ó. Fundamental é um predicativo, ou seja, um adjetivo, tá? Ele é um predicativo. Então, toda vez que você perceber que a oração principal vem iniciando com o verbo de ligação, ó, esse é aqui, é um verbo de ligação. E fundamental é o adjetivo, ou seja, o predicativo. Então, toda vez que na oração principal vier é fundamental, é importante, é viável, é bom, toda vez que vier um verbo ser, era, mas aparece assim, era fundamental, era importante, é. Quando você perceber que você tem um verbo de ligação no início, mais um predicativo sem medo, a segunda oração, ela vai ser uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, tá? Você fique atento a isso. A segunda coisa, a segunda dica, letra B, né? A segunda dica, é o seguinte: a oração principal ela vai se apresentar com o verbo na terceira pessoa do singular, mais o si, tá? Então eu coloco assim: percebe-se que Mariana, está doente. Então observe, olha a estrutura. Você tem aqui, ó, o que, tá? Que é a conjunção integrante. E o que? Aí o segredo sempre é olhar o que vem antes. Percebe, tá? Percebe-se. Olha a pergunta. Percebe-se o quê? Tá? Não vou escrever porque senão você vai confundir. Por que que essa segunda oração, ela não é objetiva direta? Porque percebe está na voz passiva sintética. Então a gramática diz que toda vez que o verbo, você tem aqui, ó, um verbo, vou colocar aqui a regrinha, você vai anotando aí, verbo transitivo direto, mais o se, é voz passiva, tá? É voz passiva. Então, toda vez que você tiver um verbo na terceira pessoa, e esse verbo transitivo direto, mais o se, essa segunda oração sua, ela vai ser uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, tá? Subjetiva. Então, você tem aí uma estrutura para você guardar, tá? Então, toda vez que você perceber que na oração principal vier verbo de ligação mais predicativo, é subjetivo. Quando vier verbo transitivo direto mais o se, também é subjetivo, tá? Então, essa é a forma que essa oração ela vai se apresentar. A outra forma que ela também vai se apresentar é com o verbo convir na terceira pessoa, o verbo convir, o verbo parecer, é na terceira pessoa. Por exemplo, vocês usam muito essa expressão, ó, convém que
ela estude, tá? Então, observe. Convém tá na terceira pessoa. Então, a gramática diz que verbo na terceira. Convite, aparecer. Ele estiver aí na terceira pessoa do singular, essa oração, tá? Essa oração aqui, em vermelho, vai se chamar oração subordinada, substantiva, subjetiva. Então, são essas três formas que essa oração se apresenta, tá? Então, o segredo sempre é olhar a oração principal. Anote essa dica. Você vai analisar, encontrou a conjunção, você analisa a oração principal. Ela vai te dar o nome da oração subordinada. Entendeu isso? Então, fique atento. Bom, então, a oração subordinada subjetiva é aquela que tem valor de um sujeito. Então, se ela vier com verbo de ligação mais predicativo, significa que o sujeito está na frente. Então, ele é oração subordinada. Igual tá aqui, ó. É fundamental. Esse aqui é conjunção. Que você chegue antes da reunião é o sujeito. Eu pergunto o que é fundamental que você chegue antes da reunião. E percebe-se que Mariana está doente. O que convém que ela estude? Então, o sujeito vai estar na oração subordinada. Ok? Ficou claro isso? Então, escreva, reflita, busque mais exemplos, depois a gente vai treinar, tá bom? Então, um cheiro nos olhos e vamos para a próxima oração.